Uma declaração de Silas Malafaia está causando revolta entre os bolsonaristas e dividindo a direita. Afinal, Flávio Bolsonaro é mesmo fraco para enfrentar Lula? E eu vou te explicar o porquê que essa fala está incomodando muita gente e o que isso pode significar em 2026, nessas eleições. Meu nome é Mariana e muito obrigada mais uma vez por estar aqui no canal Simples Assim. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês uma entrevista do pastor Silas Malafaia, onde ele explica o ponto de vista dele em relação ao candidato, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. Mas antes de eu trazer essa entrevista para vocês e depois a gente conversar sobre isso, eu quero que vocês mais uma vez se inscrevam no canal, deixem o likezinho de vocês, assista o vídeo até o final, tá? Esse vídeo é muito esclarecedor em relação à posição do pastor Silas Malafaia, tá? Então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final para que o YouTube possa entender que o canal ele está tendo boa visibilidade, boa retenção, está agradando ao público. Então eu conto com vocês, minha comunidade, minha família digital, para crescer nessa plataforma. Vamos lá, gente. Eu vou colocar o vídeo para depois a gente conversar sobre o que o pastor Silas Malafaia acha da candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos lá, vamos assistir. Entende muito de política, é muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à família, que é o pastor Silas Malafaia. Oi, pastor, boa tarde. Que prazer tê-lo conosco no Central de Notícias. Muito obrigada pela sua entrevista. Pastor, a gente estava conversando ontem e o senhor divulgou um vídeo, que rapidamente se espalha pelas redes sociais, por todos os seguidores, pela direita, em que o senhor prega a união da direita, para derrotar a esquerda e mais. O senhor prega uma chapa, o senhor defende que é o único capaz de formar essa união, de agregar a direita e derrotar a esquerda, derrotar o presidente Lula, é Tarcísio de Freitas, uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas com Michele como vice. Quero saber por que o senhor enxerga dessa forma e sob essa ótica, sob essa luz, o que pode justificar o adiamento dessa visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Marcelo. Obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Política, se você fizer com paixão igual a futebol, você vai agir por emoção e vai errar terrivelmente. Política se faz com inteligência. Eu tenho dito o seguinte: Ratinho, Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, todos eles têm competência para ser presidente da República. Mas a questão não é ter a competência para ser presidente da República. A questão é quem pode vencer essa corja que está destruindo o país. E, para mim, quem tem capilaridade, porque governa um grande Estado, que é o Tarcísio, a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, vai ter a direita, vão ter as mulheres, os evangélicos, e ele é filha de nordestino. Então, qual é a questão? A direita pura não ganha eleição. Para se ganhar essa eleição de Lula, tem que juntar centro e direita. Se não juntar centro e direita, ninguém vai ganhar a eleição. Então, o Tarcísio, ele engloba mais isso do que o Flávio. Eu não tenho nada pessoal contra o Flávio, eu sou amigo deles. Mas eu aprendi que a verdade, ela tem que ser absoluta. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar Lula. Você quer ver um dado interessante? Quando o Flávio começou, e veio com a palavra do pai dele, que ele era o candidato, o Flávio já deve ter gravado aí uns 8 ou 10 vídeos botando para quebrar em cima de Lula. Eu não vi uma resposta de Lula. Eu não vi ninguém do PT falar nada contra ele. Essa turma é muito estratégica. Eles estão esperando, desculpa aqui a expressão, é o Avera. Isso é, vem pro Avera. E o Lula disse uma piada agora há 2 ou 3 dias, dizendo assim: Flávio, eu espero que você não desista. É o candidato ideal que eles querem.
A esquerda não brinca. Quando ela se sente ameaçada, ela parte para cima, como está fazendo com o Tarcísio. Eles partem, é Gleisi, é o Lindbergh, é Lula, é algum outro ministro, partem para cima do Tarcísio, mas ninguém partiu para cima de Flávio Bolsonaro. Ninguém da esquerda. Isso é um dado muito importante. E outra, dizer agora que o Flávio está ganhando musculatura e o Tarcísio não, quando se tem a notícia que Bolsonaro, que é o grande ícone da direita, está apoiando o filho, e mesmo assim, vocês acabam de mostrar nessa pesquisa que ele está no páreo. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós queremos derrotar Lula, a esquerda, ou queremos perder essa eleição? Então, qual é o mais viável? E ainda vou te dizer uma outra coisa, que eu não acho nada demais. Para ser sincero, fenômeno é um só. Fenômeno foi Bolsonaro. Por exemplo, a direita no Chile ganhou porque tinha 3, 4 candidatos. Eu não acho nada demais ter 3, 4 candidatos e lá no segundo turno todo mundo se unir para quem for para o segundo turno. Eu também não acho nada demais. Se tiver mais de um candidato na direita, eu vou escolher aquilo que eu achar que é o melhor. E quem for, se o que eu escolher não for, quem for da direita para o segundo turno, eu vou apoiar. O que a gente não pode agora é subestimar, certo? Esse momento político que nós estamos vivendo, porque o Lula pode estar numa posição confortável, mas a rejeição dele é violenta, é grandiosa. O que outras pesquisas já disseram? As pesquisas anteriores já disseram que o eleitor não quer nem Bolsonaro nem Lula, querem um novo. Isso aí já foi dito por várias pesquisas. Então, o Tarcísio, ele encarna um novo, encarna um cara que vem com rótulo de competência de governabilidade, junta a direita e a esquerda. Vou encerrar aqui essa minha palavra dizendo uma coisa para vocês. A candidatura do Flávio não empolgou a direita. Pare para pensar. Quem da direita, essa grande massa de gente e de partidos políticos de centro-direita, quem é que empolgado? Não, é isso aí, vamos lá, Flávio. Quem? Assim, tá bom, para não se queimarem, e eu conheço essa turma toda, para ninguém ficar queimado, eu como não sou político, não sou candidato a nada, não estou nem aí para opinião de rede social, mas o político tem que agir com política, né? Então, ninguém quer se queimar, Pastor, mas eu não vi ninguém empolgado. Deixa eu chamar. Bom, pessoal, vocês viram aí a opinião do pastor Silas Malafaia em relação à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, né? A decisão que o nosso presidente Jair Bolsonaro tomou em relação a colocar o filho dele. E o que nós entendemos, o que eu entendi, eu não sei se vocês vão entender a mesma coisa, né, em relação ao meu pensamento, é que ele acha que o Flávio Bolsonaro, em relação ao Lula, ele é fraco. Mas por que ele acha isso? Ele acha isso por quê? Porque o Flávio Bolsonaro é uma pessoa que não tem tantos aliados como o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas, ele é uma pessoa bem vista por todo mundo. Ele faz um bom governo, né? Ele é um governador em São Paulo muito bem situado, né? E ele é do centro. E ele é um candidato que o Lula teme, na visão do pastor Silas Malafaia. E o Flávio Bolsonaro, na visão dele, está vindo na carona do pai, do nome do pai, que é um mito e que isso nunca vai mudar. Então, ele deixou claro ali que as pessoas estão abraçando essa causa do Flávio Bolsonaro como presidente porque foi o Jair Bolsonaro que indicou, né? Então, a indicação dele, vamos apoiar. Mas que, na verdade, ele não tem peso para poder enfrentar o governo Lula. Então, eu percebi que ele tem receio de que a gente gaste munição, né, em cima do Flávio e a gente acabe perdendo essa eleição, porque o Flávio é um candidato que ele não põe medo, né, no pessoal do PT.
Um ponto que ele disse que eu achei muito importante é que realmente eu não vi ainda o Lula, ou ninguém relacionado ao Lula, indo falar do Flávio Bolsonaro com medo, mostrando medo, criticando essa escolha. Eu até agora não vi isso, realmente eu não vi. Então, pessoal, ele até citou uma pessoa também que poderia ganhar essa eleição facilmente, que seria a Michele. Eu havia falado para vocês em outro vídeo que eu acredito que se a Michele viesse como candidata à presidência, ela iria ganhar logo no primeiro turno. Porque a Michele, além de ser uma pessoa íntegra, ela é mulher, tá? Ela é mulher. Então o Brasil está precisando de algo novo, como a Michele. Uma pessoa centrada, uma pessoa sensata. Provou isso quando foi até aos ministros, né, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, conversar sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Não sei se vocês viram aí no jornal UOL, a própria Daniela Lima, ela mencionou a postura que a Michele chegou lá no Planalto, né? A Daniela Lima, ela relator também numa reportagem que ela fez lá no jornal UOL, que a Michele chegou com uma elegância, né, com uma simpatia, uma suavidade lá que impressionou muita gente. Que o próprio Gilmar Mendes, que não a conhecia pessoalmente, ficou encantado, ficou admirado com tal postura. Foi reta, foi direta ao ponto, defender o marido. E após isso, né, foi que aconteceu aquela transferência do Bolsonaro para a Pudinha e tudo aquilo que houve. Então, gente, ela, de alguma forma, a gente não sabe o que ela foi fazer lá, ninguém sabe, mas ela conseguiu pelo menos tirar ele lá da PF, né, e levá-lo para a Papudia, que parece ser um lugar melhor para o nosso presidente estar. Lembrando a vocês que eu sempre falo, não deveria estar em lugar nenhum. Deveria estar em casa, deveria estar aí já planejando para a campanha de 2026. Mas, infelizmente, a vida seguiu outro rumo. Então, gente, o Silas Malafaia, ele colocou a posição dele, ele disse, deixou bem claro que ele não tem nada contra ninguém. Se dá bem com todo mundo, né, com os filhos do Bolsonaro, só que ele acha que, por esse ponto de vista, o Flávio Bolsonaro, ele é fraco em relação ao Lula. Que o Tarcísio, por ser uma pessoa do centro, um candidato do centro, iria agradar tanto os bolsonaristas, tanto a direita, quanto o pessoal do centro. Porque eu já havia falado para vocês também em outro vídeo que o centro, gente, ele é muito importante. O centro é aquele ali que fica ali quietinho, ali, esperando para onde que o bonde está indo, para onde que a onda tá levando. Então, se aquele candidato ele é forte, ele vê que ele é uma ameaça, né, para o atual governo, ele vai estar agregado ali. Agora, se ele perceber que não, ele vai ficar ali quieto esperando o próximo passo. Porque eles são assim, eles são igual sanguessuga, né? Então, Tarcísio é um candidato que agradaria esses dois meios, esses dois partidos, o pessoal do centro e o pessoal da direita. Mas o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro escolheu o filho, que é aquilo que eu havia falado para vocês também no outro vídeo, é a quem ele confia, tá? Porque ele já não confia em mais ninguém, já foi traído por todos, né? E em relação a essa posição do Bolsonaro, a gente vai respeitar. Porque mesmo na visão do pastor Silas Malafaia, o Flávio Bolsonaro sendo um candidato fraco, ele está subindo nas pesquisas. Por isso que eu falo para vocês, a esquerda, ela tá quieta na dela, porque ela tá analisando. O que vai dar? Será que ele vai vir mesmo como candidato, Flávio? Será que ele vai ganhar? Então, eles estão analisando, porque realmente eles são estrategistas. Mas como o Flávio está subindo nas pesquisas, eles já estão de orelha em pé. E eu vou falar uma coisa para vocês, como eu havia falado. A direita, ela não pode ficar brigando dessa forma, ela tem que se unir. Se o Bolsonaro escolheu o Flávio, então é esse que nós vamos votar. É esse.
Porque o Tarcísio, a gente não pode esquecer que ele estava lá, naquela inauguração lá do SBT, né, aplaudindo Alexandre de Moraes. Então é aquilo, ele é político, ele está ali, está aqui, então ele faz parte do centro. Então eu não gostei daquela posição e acredito que muitos também não gostaram. Então, gente, nós temos que nos unir, esse pessoal da direita tem que se unir e apoiar o Flávio Bolsonaro, sim. Se foi a escolha do pai, nós vamos apoiar o Flávio. E eu acredito que ele vai ganhar sim. Eu acredito sim, porque ele está subindo nas pesquisas em relação a esse governo atual do Lula. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por ficar no vídeo até o final, por assistir o vídeo até o final, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês, de deixar o comentário de vocês. Aliás, né, o comentário de vocês é muito importante, tá? Para mim, para o YouTube. Não se esqueça também, gente, de espalhar, de compartilhar o vídeo, tá? Para que a nossa comunidade, a comunidade bolsonarista, a comunidade de direita possa crescer cada dia mais. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigada mesmo, um forte abraço, meu povo, e até o próximo vídeo.